Então, hoje a gente vai falar sobre Os pronomes. pronomes. Então, o que Você que já é um começa. pronome? Um pronome é uma palavra, como o próprio nome diz, né? Pronome. É uma palavra que vai ou substituir o nome, que é o substantivo, ou acompanhar esse substantivo determinando. Então, o pronome ou é um substituto do substantivo ou é um determinante do substantivo, tá? Então, quais são os tipos de pronomes que tenho? Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e uma classificação que vai dizer se esse pronome vai substituir o substantivo ou se esse pronome vai acompanhar o substantivo. Então, quando eu tenho um pronome substantivo, isso quer dizer que esse pronome vai substituir o substantivo. E quando eu tenho o pronome adjetivo, isso quer dizer que esse pronome vai acompanhar o substantivo. Então, veja aí, pronome substantivo. A menina foi embora. No lugar de a menina, na segunda frase, eu ponho ela foi embora. Então, temos aí um pronome pessoal substituindo menina, que é um substantivo, tá? No segundo caso, nós temos os pronomes adjetivos, né? Exemplo de pronomes adjetivos. Eles vão acompanhar esse substantivo modificando. Então, minha casa está limpa. Minha é um pronome possessivo que acompanha o substantivo casa, determinando a quem pertence essa casa. E esta ação foi ótima. Temos aí o pronome demonstrativo esta, acompanhando a ação, que é um substantivo. Então, quando é que eu digo que um pronome é substantivo? Quando ele pode ficar no lugar do substantivo. E quando é que eu digo que um pronome é adjetivo? Quando ele apenas acompanha esse substantivo, modificando-o de alguma forma. Tudo bem? Pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, nesse momento são vocês que estão me escutando. E terceira pessoa, de quem se fala. Então a gente pode dizer assim que a primeira pessoa e a segunda pessoa são as fofoqueiras, né? Quem está falando e quem está ouvindo, certo? E a terceira pessoa é o alvo da fofoca, é de quem nós estamos falando, ok? Então, eu sou a primeira pessoa nesse momento, vocês são a segunda pessoa, e os pronomes pessoais são a terceira pessoa, de quem a gente está falando hoje, certo? Então, esses pronomes pessoais indicam as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Ok? Então, essas são as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Qual a diferença do caso reto para o caso oblíquo? O que, que acontece? Pronomes pessoais do caso reto, a gente só pode usá-los como sujeito da oração. E pronomes pessoais do caso oblíquo, a gente só pode usar como objeto da oração. Isso vale dizer que, se eu tiver um verbo depois do pronome, em alguns casos, eu não vou poder usar o pronome átono, né? O pronome do caso oblíquo. Como exemplo, nós temos a frase: é, é, esse exercício é para eu fazer. Veja aí, eu vou fazer o exercício, portanto, não cabe o pronome minha aí, né? Porque o eu vai ser quem vai praticar a ação. Se eu colocar mim fazer, eu estou usando o pronome do caso oblíquo como sujeito e gramaticalmente isso está incorreto, tá bom? Então, se eu tiver uma frase em que eu vou precisar usar um pronome e esse pronome vai funcionar como sujeito da oração, ou seja, ele vai praticar a ação daquele verbo que vem depois dele, eu só posso usar
um pronome pessoal do caso reto. Então, este exercício é para eu fazer. Agora, se eu não tenho o verbo, ou mesmo tenho um verbo, mas esse pronome vai funcionar como objeto, eu vou ter que usar um mim. Por exemplo, meu pai comprou um presente para mim. Aí depois eu digo, não gostei do presente. Tudo bem, tem verbo aí depois, mas o mim não está funcionando como jeito desse verbo. Está dizendo para quem o meu pai comprou o presente. Vocês entenderam até aqui? Está todo mundo vivo aí? Não me deixem só. Por favor, interajam. Pode abrir o microfone se precisarem fazer alguma pergunta ou mandar pelo chat. Ah, sim. Aí os pronomes pessoais do caso oblíquo são de primeira pessoa, me, mim, comigo. De segunda pessoa, te, ti, contigo. De terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhe, se, si, consigo. Isso eu sei desde que eu estava na terceira ou quarta série, que a professora cantava isso no ouvido da gente e a gente ficava me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, alhe, se, si, consigo, nós conosco, vos convosco, os, alhe, se, si, consigo. Loucura da cabeça, trauma de infância, a gente fica gravado isso para sempre na memória, não esquece nunca. É bom que eu aprendi os pronomes pessoais do caso oblíquo, embora ainda não soubesse usá-los. Nós vamos ter aulas específicas depois, só sobre colocação pronominal, para vocês aprenderem quando e como usar estes pronomes, principalmente os pronomes do caso oblíquo, que são muito importantes na produção de texto de vocês, na redação de vocês. Ok? Vamos adiante, então. Muito obrigado, Christopher. Ainda bem que alguém está gostando disso. Somos poucos, mas somos excelentes. Somos de excelência, alunos de excelência, numa escola de excelência. Não é isso? Com professores excelentes. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou com saudade. Não sei nem quando nos veremos de novo, mas estou com muitas saudades. Então vamos lá, pronomes de tratamento, que também foi da última aula. São formas mais corteses e reverentes de nos dirigirmos às pessoas com quem estamos falando ou de quem estamos falando. Então, o que é um pronome de tratamento? É a forma como você se dirige à pessoa com quem você está falando. Óbvio, você tem mais intimidade, você usa você, né? Como eu estou tratando vocês aqui. Quem tem mais intimidade comigo, mesmo sendo aluno, também costuma me chamar de você, né? Muito embora a questão de respeito, muita gente gosta de me chamar de senhora, né? Tudo bem para mim, né? Mas se quiser me chamar de você, também pode. Nós temos uma relação bem próxima, eu não quero ser superior a ninguém, né? Então vamos lá. Você é tratamento familiar, né? Você vê que a maioria dos pronomes de tratamento tem o vossa na frente. Você não foi diferente, tá, gente? Você era vossa mercê. Com o passar dos anos, isso aí foi se reduzindo, né? Vossa mercê, vós mercê, você. E até o VC hoje, né? E às vezes só o C. Você vai, você fica, vocês estão, vocês vão, né? Então, nós temos essa coisa de economia na língua, né? Economia na língua. Ok? Que mais? Vossa Alteza, príncipes e princesas, certo? E duques. Vossa Eminência para cardeais, Vossa Excelência para altas autoridades, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores. Vossa Magnificência, quando vocês estiverem na universidade, espero que todos vocês vão para a federal, né? E aí, lá na hora de apresentarem o reitor, vão dizer
Sua Excelência, Sua Magnificência, o magnífico reitor da Universidade Federal de Rondônia. É Vossa Magnificência, é o reitor das universidades, que equivale ao diretor. Então, quando você for para nível superior, você não tem mais um diretor, você tem um reitor. A Vossa Majestade para reis e imperadores, né? Vossa Meretíssima para juízes, Vossa Reverendíssima para altos sacerdotes, Vossa Senhoria para altas autoridades. Então, quais são essas altas autoridades? Por exemplo, diretores de escola. Se você for escrever um documento mais formal ao diretor, você tem que chamá-lo de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria Célio Leandro, diretor da escola Major Guapindaia, por exemplo. Vossa Santidade, o Papa, e senhores e senhoras, pessoas que são mais velhas ou pelas quais a gente tem mais respeito, ok? Então, os pronomes de tratamento servem para isso, para a gente saber como lidar com as pessoas com quem a gente está falando. Vamos adiante. Pronomes possessivos, o próprio nome já diz, né, minha gente? Indica a posse, a quem pertence aquilo. E eles também têm de primeira, de segunda, de terceira e de terceira pessoa, do singular e do plural. Uma coisa que eu não falei lá na frente, e que é importante, quando eu estava falando dos pronomes pessoais lá na frente, né, que eles voltaram aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, é importante vocês terem no texto de vocês, e também na fala, uniformidade pronominal. O que é isso? Se eu estou usando a primeira pessoa, e qualquer outra pessoa, por exemplo, se no meu texto eu estou escrevendo esse texto em terceira pessoa, todos os outros pronomes, não só os pessoais, mas todos os outros têm que estar em primeira pessoa. Não é legal, por exemplo, você dizer o seguinte: eu não estou se sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. O me que é o pronome de primeira pessoa, né? Então, eu não estou me sentindo bem. E não, eu não estou se sentindo bem. Se é de terceira pessoa, ele não está se sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Tu não estás te sentindo bem. Ok? Então, prestem bastante atenção nisso. Se você vai usar primeira pessoa, todos os pronomes serão que estar em primeira pessoa. Isso chama uniformidade pronominal. A gente vê em algumas músicas, né, em algumas letras de músicas, que não tem essa uniformidade. Nas próximas aulas eu vou trazer algumas letras de músicas exemplificando essa falta de uniformidade pronominal, mas que na licença poética é perdoável, né? Então a gente tem que ter cuidado quando esses textos forem oficiais, para a gente não errar. Então, vamos lá. Os pronomes possessivos então, estão aqui. Eles também se referem às pessoas. Então, para a primeira pessoa, eu tenho meu, minha, meus, minhas, primeira pessoa do singular. Para a primeira pessoa, ou para a segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. E assim sucessivamente, né? Terceira pessoa, seu, sua, dele, dela, e os plurais, né? Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Ele botou aqui vocês, porque a gente usa mais o vocês no lugar do vós, né? Porém, vê que ele põe ali em cima também, na segunda pessoa, tu e você, certo? Porque em alguns lugares se usa o você como pronome, né? Por mais que aqui a maioria de nós usemos o tu, a gente também não tem o costume de conjugar na segunda pessoa, né? Tu vais, tu fizeste, né? A gente não tem esse costume. Se a gente usar o tu, a gente usa ele como você e usa o verbo em terceira pessoa. Então, ele põe aí vocês, porque o vós está caindo em desuso, né, gente? A segunda pessoa do plural está caindo em desuso. Então, a maioria das pessoas usa o você
vocês no lugar do vós. A gente vê vós em textos bíblicos, em textos antigos, ou mesmo quando é a intenção do autor usar o vós, né? Mas muito difícil se ver usar ultimamente, né? Atualmente, o vós. Então, vamos adiante. Possessivo indica posse. Demonstrativo, nós temos umas regrinhas aqui, é importante também na produção de texto de vocês, essas regrinhas. Nós podemos usar, também temos primeira, segunda e terceira pessoa, os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são este, esta e isto, de segunda pessoa, esse, essa, isso, e de terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Então, vamos lá. Eles podem indicar a posição da coisa, a posição de uma coisa ou pessoa no espaço, no tempo ou no texto. Para cada um, eu tenho uma regrinha, tá? Então, eu perdi o raciocínio aqui. Então, para cada um tem uma regra. Para o espaço, é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho o meu relógio, tá? Meu relógio. Este relógio é meu. Então, no espaço é assim. Este, esta, isto, quando a coisa está próxima de quem fala. Então, se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, seria esta pessoa é minha amiga. Este relógio é meu. Se o meu relógio estivesse aí com você e você estivesse me mostrando, é a segunda pessoa. Então, a coisa está próxima de quem ouve. Então, eu falaria para você. Você me perguntaria, né? Você aí do outro lado me mostraria o relógio e me perguntaria: este relógio é seu? E eu diria a você: esse relógio é meu, porque o relógio estaria aí com você, perto de você, tá? E quando tá a coisa no espaço, está longe de quem fala e de quem ouve, é a terceira pessoa. Aquela é a nossa escola. O Major está longe de mim e de vocês. Aquela escola Major Guapindaia, a nossa escola, certo? Então, no espaço é assim: perto de quem fala, este, esta, isto. Perto de quem ouve, esse, essa, isso. Longe de quem fala e de quem ouve, aquele, aquela, aquilo. Isso é no espaço. No tempo, quando eu estou falando de algo que aconteceu hoje, né? Esta é a nossa aula. Nesta aula, vamos falar sobre os pronomes, né? Então, está aqui no tempo presente. Esta noite, não vou sair de casa, certo? Então, é no tempo presente. No passado próximo, eu uso esse, essa, isso. Essa noite, ou seja, noite passada, né? Essa noite, tive um sonho ruim. Essa noite, tive um sonho ruim. E quando está distante no tempo anterior ou posterior, eu posso dizer aquele, aquela, aquilo. Naquele dia, naquela nossa última aula, fizemos um texto, por exemplo. Está distante no tempo, ok? Então, o tempo atual, presente, momento da fala, ou presente próximo, este, esta, isto. Passado próximo, esse, essa, isso. E passado distante, aquele, aquela, aquilo. Ok? E no texto, como é que isso acontece? Quando é que eu tenho que usar o este e quando é que eu tenho que usar o esse no texto?
Então, veja, se você vai introduzir uma ideia, ainda não falou dela, você vai usar este, esta, isto. Por exemplo, a ideia, a sugestão para resolver o problema é esta. Aí 2 pontos, aí você fala. Se você já falou, você começou com a ideia, né, de como resolver o problema, aí você vai usar o essa. Então, para resolver esse problema, faz-se necessário a ação conjunta entre família, Estado e escola para blá 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 blá. Essa ideia deve ser desenvolvida e apresentada para os alunos da escola, blá 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 blá. Entenderam? Então, se você já falou a coisa e você vai mencionar essa coisa no texto, você usa esse, essa, isso. Se você ainda vai falar da coisa, você usa este, esta, isto. Tá? E para indicar e aquele, aquela, aquilo é para indicar alguma coisa anterior à outra que já foi dita. Por exemplo, Trump e Bolsonaro são presidentes. Aquele dos Estados Unidos e esse do Brasil. Entenderam? Aquele porque ele está anterior ao Bolsonaro. Eu falei Trump primeiro. Aquele dos Estados Unidos e esse do Brasil. Ok? Dúvidas aí nesse uso dos pronomes demonstrativos? Hum? Então vamos adiante. Então, no espaço, no tempo e no texto. Qualquer dúvida, depois vocês gritem. Pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, são pronomes que vão iniciar perguntas diretas ou indiretas, tá? Então, quais são os variáveis, os pronomes demonstrativos variáveis? Qual, quais, quantos, quantas, tá? E invariáveis, quem e que. Quem você pensa que é? Que teria acontecido com Lavínia? Quanto custa a entrada? Quais os colares vai levar, né? Ou seja, quantos anos você tem? São perguntas diretas. Aí eu posso ter uma pergunta indireta. Eu só queria saber quem te disse isso. Eu não estou te perguntando diretamente. Eu estou deixando a entender que eu quero que você me responda. Tudo bem? Então, aí são as perguntas indiretas. Os pronomes interrogativos, então, são pronomes usados em perguntas diretas, que são aquelas que têm interrogação no final, e indiretas, que é quando você está afirmando uma coisa que no fundo, é uma pergunta. Vamos adiante, então. Vocês não me interrompem, eu estou indo rapidíssimo. Pronomes relativos vão sempre se relacionar a uma palavra antecedente. O que é um antecedente? É um substantivo ao qual esse pronome relativo vai substituir. Né? Então, o pronome relativo é um pronome substantivo. Ele substitui o substantivo que já foi falado para você não repetir. Por exemplo, aquela é a menina de quem lhe falei. Certo? Então, esse quem é um pronome relativo. Essa é a menina de quem lhe falei. Olha, se eu tirasse o pronome relativo daí, como é que ficaria? Aquela é a menina, eu lhe falei aquela menina. Viu como menina aparece 2 vezes? Então, menina é o antecedente desse pronome relativo quem, que eu estou usando no lugar de menina para não repetir, para a frase não ficar repetitiva. Então, aquela é a menina de quem lhe falei. Ok?
Então, os pronomes relativos podem ser que, quando for substituído por o qual e continuar a mesma coisa, porque o que pode ser uma conjunção também, como nós vamos ver nas próximas aulas. O quem, sempre antecedido de preposição, retoma somente o nome de pessoas. O que pode retomar pessoas e coisas. E o qual, que retoma pessoas e coisas também. Quem só para pessoas. Onde, isso aqui é muito importante, o onde, que é o pronome relativo, que é muito usado nos textos de vocês também. E aí eu só posso usar o onde como pronome relativo quando ele estiver fazendo referência a um lugar. Então, aqui nesse exemplo, dá claramente um exemplo de uso errado do onde. Ó, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. No lugar de onde aqui, porque perfil não é um lugar, eu não podia usar esse onde. Então, eu teria que colocar aqui no lugar de onde, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, em que escrevia declarações de amor. Eu tinha que usar um que aqui no lugar de onde. Eu posso usar o onde quando? Quando eu me referir a lugar. Essa é a casa onde eu moro. Essa é a casa, eu moro nessa casa. Essa é a casa onde eu moro. Nesse caso, eu posso usar o onde. Muitos de vocês usam o onde quando poderia colocar um que ou o qual, em que, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. E cujo, que sempre vai estar ideia de posse. Por isso mesmo, não se pode usar a preposição de antes de cujo. Né? Foram cortadas árvores cujos troncos estavam podres. Então, só se cortaram as árvores que tinham os troncos podres. Ou seja, esse cujos é o tronco da árvore. Né? Foram cortadas as árvores de troncos podres. Certo? Então, o pronome relativo vai sempre se referir a algum termo anterior na oração, que é chamado de antecedente. Ele substitui o substantivo para não repeti-lo. Pronomes indefinidos são sempre relacionados à terceira pessoa gramatical, né? Terceira pessoa ou do singular ou do plural, indicando algo ou alguém e considerando de forma indeterminada e imprecisa. Então, alguém roubou meu lápis. Ninguém sabe de nada. Nenhum homem chegou perto daquele lugar. Tá? Então, são pronomes que indicam indefinição, né? Pronomes indefinidos são sempre usados em terceira pessoa. Todos vão à praça, certo? Poucos são os que comemoraram, ok? Então, pronomes indefinidos, você, obviamente, não consegue definir quantidade, não consegue definir quem, alguém, ninguém, qualquer, quaisquer, várias, certos, nenhuma, nenhum, né? Pronomes indefinidos variáveis são esses que têm singular, plural, feminino e masculino. Pronomes indefinidos invariáveis são esses que não vão para o plural. Ó. Algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo. Tem sempre essa forma única, ok? E assim nós acabamos a nossa aula.